7 minutos depois da meia-noite é um dos meus filmes preferidos. Hoje eu quero falar dele porque eu acho que muitas pessoas não entendem ele da maneira certa. Claro, é um filme, cada pessoa vê e interpreta de uma certa maneira, mas o que me incomoda é que as pessoas não veem além do óbvio. Quando eu era criança, eu gostava de criar minhas próprias revistas de quadrinhos e aprendi como é difícil escrever um diálogo. Além do desafio de passar informações de uma forma natural, existe uma regra que o personagem não pode dizer literalmente o que ele pensa ou sente. Eles dizem algo que normalmente não é o problema principal. E nós humanos somos assim também. Um exemplo lúdico disso. Imagine que alguém está com um sorvete na mão e ele deixa cair no chão. Quando isso acontece, ele fica muito chateado com o acontecido, mas acha que seria infantil reclamar que perdeu o sorvete. Porém, o emocional dele não liga para o que ele pensa. Ele fica irritado do mesmo jeito. E quando alguém pergunta por que ele está assim, ele diz que é porque está calor ou alguma outra coisa. Porque na mente dele isso é uma reclamação mais madura do que dizer que ficou chateado com o sorvete. Isso é normal, todos nós fazemos isso. Quando alguém diz, nossa, não fui com a cara do fulano, na verdade a pessoa provavelmente tem algum motivo que ele não acha socialmente aceitável para falar isso. Exemplo, pode ser ciúmes, inveja ou por algum outro motivo que não seja socialmente aceito. Esse filme sabe muito bem trabalhar nesse lado humano do personagem. Bem, falei muito, mas até agora eu não falei do filme. O filme conta a história de um menino que tem 12 anos. A mãe tem câncer e ele precisa lidar com essa situação. E mais os outros problemas da vida. Bem, a partir daqui eu vou dar spoiler do filme. Se você nunca assistiu, assista que vale a pena. Então, a história é o seguinte, temos nosso protagonista, uma criança de 12 anos que enfrenta bullying na escola. Os pais estão divorciados e como de graça nunca é pouca, a mãe dele ainda fica com câncer. E para melhorar a vida do nosso protagonista, uma árvore do nada vira um gigante e a árvore diz que 7 minutos depois da meia-noite ele vai contar uma história. Depois de 3 histórias, o garoto vai ter que contar uma quarta história. Cada uma dessas 3 histórias contam algo importante para ajudar o garoto. Vou contar uma por uma, até chegar no final tão polêmico. Na minha opinião, a primeira história é o que tem mais a ver com a quarta história. A primeira história fala de um rei bom, que um dia a esposa morre e ele se casa de novo, mas dessa vez com uma mulher má. Depois disso, ele morre e o filho do rei acha que a madrasta teve algo a ver com a morte do pai. Ele cresce, encontra uma mulher que se apaixona por ela, mas um dia a rainha mata a mulher do príncipe e o príncipe manda matar a rainha. Então a árvore salva a madrasta e a criança que escuta a história pergunta o porquê. A árvore responde que na verdade o rei tinha morrido de causas naturais e a esposa do príncipe foi morta pelo próprio príncipe para culpar a madrasta e roubar o trono. Então o garoto pergunta por que ele não puniu o príncipe e a árvore responde porque o príncipe se tornou um bom rei e comandou o reino com bondade. A moral da história é que as pessoas são complexas. Nenhum herói é totalmente bom e nenhum vilão é totalmente mau. Ninguém é totalmente bom e nem mau, o que faz ele refletir sobre o pai do menino, que abandonou ele, mas foi um bom pai para seus novos filhos com outra esposa. Isso faz ele ter que aceitar que mesmo sendo rejeitado pelo pai, o pai dele não era totalmente mau. Às vezes pessoas são ruins com a gente, mas são boas para os outros. Pessoas são complexas. Muitas vezes não tem a ver com a gente. Na verdade, não só tem a ver com a gente, nem só com a pessoa. Na real tem a ver com várias
fatores. Isso que significa a palavra complexo. Na matemática, uma questão complexa não é uma questão difícil, mas uma que envolve um conjunto de fatores. Ou na geografia, um complexo é um lugar que é um conjunto de várias moradias ou construções. Isso me lembra uma crítica que Tolkien faz aos filmes da Disney, que a vida tem tons de cinza, e os filmes da Disney eram muito infantis. O bem e o mal eram muito claros, não tinha complexidade. Um exemplo de riqueza de complexidade é a Bíblia, que vários heróis têm grandes pecados. Falando em Bíblia, a segunda história é sobre um pastor que chegou na cidade e converteu a maioria da cidade. Então o boticário que vendia ervas para curar as pessoas foi expulso da cidade porque acreditava que os remédios dele eram pagãos. Mas um dia as filhas do pastor ficaram doentes, ele orou por elas, mas elas não se curaram. No desespero, o pastor abandona sua fé e pede ajuda do boticário. Mas ele não ajuda e as filhas morrem. Então a árvore ganha vida e castiga o pastor. A criança pergunta por que ele não castigou o boticário. A árvore responde que o boticário era só um velho amargo. Mas o pastor era um homem que negou a sua fé. É fácil ter convicções fortes quando não são desafiadas. E a fé é algo mais importante para um homem. Essa história tem a ver com a doença da mãe dele, sobre ele não perder a esperança na cura e continuar tendo fé que a mãe dele vai melhorar. A terceira história é sobre como o menino odiava ser invisível, mas um dia ele evitou o bullying que sofreria e as pessoas ficaram com medo dele. Ele deixou de ser invisível e todo mundo começou a ver ele. Mas ele gostaria de voltar a ser invisível, porque os horários de reprovação o faziam mal, ou seja, escolhas e consequências. Isso aí é aquele papo, né? Que você às vezes fala, meu pai é chato, tá sempre repetindo, mas, né? Aqui, ó. Escolhas e consequências. A quarta história é a mais polêmica, uma que as pessoas não gostam de falar. A mãe do menino morre, ele fica revoltado. O monstro aparece e manda o menino contar a quarta história, e o menino se recusa. E todo o chão começa a desabar. Então, coagido, o menino conta a quarta história. Ele queria que a mãe morresse. Depois ele dorme, esgotado de ter tirado esse peso do coração. Não que ele fosse mal ou odiasse a mãe. Ele cuidava da mãe dele com muito amor. Os outros adultos queriam afastar ele da mãe, porque uma criança não deveria ver a mãe definhar até morrer e nem ter tanta responsabilidade. Mas ele não aceitou e ficou do lado da mãe e viu tudo o que ela passou e sofreu junto. Então, quando ela morreu, ele sentiu paz, porque a dor dela acabou e a dor dele de ter que viver tudo aquilo do lado dela acabou também. E ele sentia muita culpa por esse sentimento. Ele sentia ser uma pessoa má. Eu ouvi um vídeo de uma psicóloga que trabalhava com crianças com câncer, e ela disse que essa culpa é algo muito comum que existe na vida real. E quando eu assisti o filme, eu imaginei que isso seria real, isso aconteceria na vida real também.